o Dr. Humberto Terueto, que é o presidente da Unimed de Brusque. E vamos falar a respeito do trabalho da Unimed, o Dr. Humberto, que assumiu recentemente a presidência da Unimed, e uma figura que dispensa aí apresentações, né, e bastante conhecido aí no âmbito da local de Brusque, e vai nos falar a respeito desse trabalho que a atual diretoria está desenvolvendo aí à frente da Unimed. Doutor Humberto, seja bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Primeira vez que o senhor está aqui nesse espaço, né? O senhor nos colocava, né? Nesse espaço novo, sim. Uhum. Nesse espaço novo é a primeira vez. Primeira vez. Então, doutor, vamos falar aí da Unimed, como é que está esse trabalho aí, o senhor que assumiu aí com a atual diretoria a presidência, né? O que vocês estão executando, o que vocês têm planejado aí para a Unimed para essa gestão? Então, nós assumimos em agosto, no meio de uma onda ali do Covid. Foi um período bastante difícil, porque tivemos um período muito curto para assumir e tomar decisões, né? Então, estávamos num período de pico e o atendimento na época era feito lá na própria Unimed. Uhum. Né? Então, de imediato, a gente aumentou o número de médicos que atendiam na área e vimos que também a nossa área física era muito restrita ali. E isso gerava muito movimento e um risco maior para os nossos clientes. Então, depois de ter aumentado e que a gente conseguia fazer o atendimento ali, e vimos que seria necessário outra atitude. E foi quando a gente procurou os hospitais, o Hospital Azambuja e o Hospital Imigrantes, para que fizéssemos um protocolo para que a gente conseguisse ter um atendimento melhor dos clientes Unimed nessas duas instituições. Não que fosse ruim, claro, são sempre hospitais de referência, mas a gente conseguiu agilizar esses atendimentos. Então, criamos protocolos junto com os hospitais para que a gente conseguisse disponibilizar exames com mais agilidade e que o próprio médico do pronto-socorro desse um retorno para o paciente. Então, ele, nesse primeiro atendimento, ele já faria os exames e seria disponibilizado um momento para que ele pudesse levar esses exames ao próprio médico que solicitou, no próprio pronto-socorro. Uhum. E isso acabou desafogando, claro, o movimento do nosso ambulatório e facilitou bastante para os nossos clientes. A outra ação que tivemos durante a pandemia foi dividir o atendimento. É claro que tivemos vários períodos de maior intensidade da incidência de Covid. E aí dividimos o atendimento do laboratório, né? Então, para evitar que os pacientes com suspeita de Covid viessem a ser atendidos no laboratório central, nós desviamos esse fluxo para o laboratório da Santa Terezinha, que fica ali no Stop Shop, para que esses pacientes que fossem suspeitos fossem atendidos em um local só. Então, eles não teriam necessidade de ser atendidos com os outros pacientes que procuravam o laboratório para fazer seus exames de rotina ou solicitados sem ter suspeita de Covid. Uhum. Eu lembro que a Unimed foi uma das primeiras ali no começo da pandemia. Nós estávamos naquela correria por testes, principalmente. E eu lembro que a Unimed foi uma das primeiras a disponibilizar isso, né, doutor? Sim, nós fizemos um convênio com a federação, que a Federação Unimed, ela congrega todas as Unimeds do estado. E aí a Unimed do estado montou um laboratório exclusivamente para fazer os testes de Covid, né, por PCR. Então, esse laboratório fica em Florianópolis e aí todos os testes do estado, da rede Unimed, são direcionados para lá. Com isso, nós conseguimos, além de uma rapidez nos resultados, conseguimos também uma diminuição do custo. Uhum. Doutor, e vocês, nesse período todo, nesse mais de um ano e 3 meses, aí nós estamos em pandemia, o fluxo de atendimento, imagino que tenha aumentado de forma exponencial, né? Para vocês nos ambulatórios, mas vocês têm conseguido, enfim, dimensionar
para conseguir dar conta, para evitar, claro, muita espera, aglomeração. Como é que fala um pouco sobre isso, sobre o que vocês tiveram que fazer para dimensionar diante? Acredito que a procura deve ter aumentado de forma além do atendimento físico, né, que a gente conseguiu fazer esse protocolo junto com os 2 maiores hospitais, nós também, agora, ultimamente, conseguimos implantar a telemedicina. E isso foi um passo bastante grande, a gente conseguiu adiantar bastante essa nova tecnologia que antes era um pouco... A gente protelava um pouco para chegar nesse tipo de atendimento. E conseguimos, ainda bem, com a ajuda da doutora Daniela, que está à frente do nosso ambulatório Covid, implantar a telemedicina para atendimentos Covid. Isso facilitou bastante, agilizou o atendimento e evita também o atendimento presencial, porque nesses casos existe um risco tanto para quem está atendendo, quanto a pessoa que é suspeita de estar se dirigindo a uma região onde vai ter outros casos suspeitos, né? Fala um pouco sobre esse negócio, essa questão. Então, na verdade, você tem um grande número de consultas feitas através da internet por vídeo. Sim, nós estamos... perguntando sobre sintomas, enfim. Nós estamos iniciando isso é uma coisa recente, tem 15, 20 dias. Então, nós estamos iniciando esses atendimentos. Já temos alguns médicos cadastrados. Para que a gente faça o teleatendimento, tem que ter uma certificação junto ao Conselho Regional de Medicina para poder expedir a receita, fazer a receita e que ela seja aceita por via virtual, né? Então, isso precisa ter um cadastro no Conselho Regional de Medicina, e aí ele vai na farmácia e consegue expedir a receita sem problema nenhum. E como é que a classe médica está recebendo isso, gente? Como é que o senhor vê isso? O profissional tá seguindo nessa chegada nesse avanço da tecnologia, ou tem muita gente resistente ainda? É difícil, né? Porque assim, tudo que é mudança sempre acarreta uma certa resistência, sem dúvida nenhuma. Mas num momento de necessidade como esse, isso foi imperativo. Nós tivemos que realizar esse tipo de mudança para que a gente conseguisse dar conta, como você mesmo falou, dar conta de todo o volume, da demanda que tínhamos para ser atendido. E aí tem funcionado perfeitamente bem, diminuímos o atendimento presencial, isso é muito importante, e o médico também consegue dar suporte ao paciente mesmo à distância. Claro, tem todo um protocolo, são questões já determinadas e exames que ele pode também solicitar, e aí a gente consegue ter um primeiro atendimento por via virtual. Eu pergunto isso porque eu conheço pessoas que são bastante resistentes, inclusive. O contato com o médico presencial ali na frente, como em vários outros setores também, há uma resistência de muita gente da parte do paciente, né? De poder ter esse atendimento dessa forma. Sem dúvida nenhuma. Há um ano a gente nunca imaginava que iríamos ter tantas reuniões virtuais, né? Sim. E isso também, a pandemia veio para mudar tudo isso, né? Então ela modificou desde a base dos relacionamentos, né? Hoje nossos relacionamentos podem ser muito mais à distância. Nós acabamos nos adaptando a isso. Eu acho que todo mundo em algum momento acabou tendo alguma reunião virtual, né? E também dentro da medicina isso seria inevitável, mas a pandemia veio para acelerar isso. A gente então hoje vê que isso é o próximo caminho, é o caminho que a gente vai seguir, né? Mas que isso a pandemia acelerou, como as nossas reuniões virtuais. Sim. E nisso aí, né, o secretário de Saúde falou recentemente de que a demanda do trabalho, principalmente desses médicos, está gigantesca, né? A demanda cresceu, inclusive o prefeito falou sobre isso essa semana, falou até ele usou um termo, falou sobre estafa, enfim, que estão sendo levados a um trabalho enorme. Que você falasse sobre isso, a demanda de trabalho também desses médicos, principalmente quem trabalha nessa área, cresceu bastante, né? Cresceu bastante. Os pneumologistas estão sobrecarregados, né? Porque
depois de um primeiro momento da doença, sempre existe a necessidade de um acompanhamento, porque existem sequelas da Covid. E aí é onde acaba sobrecarregando os especialistas nessa área. E também a pandemia trouxe situações bem complexas de relacionamento. Então as pessoas estavam acostumadas, estão ainda, a ter um relacionamento pessoal. E muitos sentiram isso, né? E a gente vê muito assim, tem pessoas muito irritadas, muito nervosas, e provavelmente por causa desse distanciamento e da situação em geral, né? Estamos conversando com o presidente da Unimed Brusque, o Dr. Humberto Terueto, falando sobre os trabalhos da Unimed. Aliás, o Dr. Humberto colocava agora que a estrutura ali está sendo ampliada justamente por conta dessa demanda que a gente conversou no bloco anterior e que houve a necessidade dessa ampliação. O que está sendo disponibilizado com essa ampliação aí, doutor? Sim, nós vimos a necessidade quando começamos no atendimento que o ambulatório oferecia aos nossos clientes. Na época da Covid, vimos que o nosso espaço era muito, muito restrito. E com a Covid, tivemos que interromper as atividades da academia, né? Pela restrição de aglomeração, diminuir a aglomeração. E tínhamos uma piscina lá, que era para hidroginástica, que estava desativada já há 2 anos. Então, tomamos a iniciativa de realizar uma reforma na nossa sede, né, utilizando esse espaço da piscina e da academia, para que a gente ali fizesse uma série com vários ambulatórios para atendimento ao público, né, para abrir para outros tipos de atendimento, uma sala de vacina, e também teremos ali um posto de coleta do nosso laboratório. Então a gente pretende com isso dar mais agilidade nos atendimentos e atender melhor aos nossos beneficiários. O espaço ali hoje, claro, vai ter essa ampliação para disponibilizar novos serviços. Ele é uma estrutura hoje que comporta, vem acompanhando essa demanda, esse crescimento da Unimed, porque eu lembro que a Unimed já teve, inclusive aqui nesse prédio já foi sede da Unimed, né, por muitos anos. Ou se pensa numa ampliação em algum espaço maior, o que se vislumbra aí diante desse crescimento? Tem tido um aumento muito grande porque a Unimed, além de oferecer atendimento médico, oferece atendimento psicológico, fisioterapêutico, né? Então isso tem aumentado bastante com o passar dos anos. E nós precisamos de espaço para isso, principalmente para terapias especiais, que isso cada vez está mais em voga, principalmente na fisioterapia. E nós vimos a necessidade desse espaço e né, por isso tomamos essa iniciativa de começar a essa reforma, né? Pretendemos que fique pronta em breve para que a gente possa oferecer aos nossos usuários o melhor atendimento. A questão do hospital, né? Que foi apresentado o projeto, inclusive a área, vocês têm a área lá, né? Vocês têm a área para construção, apareceu esse projeto, vocês anunciaram até uma ideia de uma enfim, da concepção do projeto. O que você vislumbra para a possibilidade desse projeto virar realidade, doutor? Isso foi levado à Assembleia e a Assembleia, na época, ela não acatou a ideia de se realizar esse projeto, que era um projeto bastante ambicioso e com um investimento muito alto. Nós temos uma quantia limitada de beneficiários e que a gente pretende ampliar bastante, principalmente se a gente conseguir atingir outras classes de renda, né? Hoje a Unimed é restrita a uma classe mais alta de renda, então nós temos que tentar melhorar isso e aumentar, ampliar a nossa base de atendimento antes de investir num recurso próprio dentro dessa visão na nossa cidade. Nós temos uma parceria muito boa com os hospitais que aí estão, né? E que suprem todas as necessidades atualmente. Isso não impede que a gente venha realizar investimentos futuros. Eu acho que isso, talvez, se a gente conseguir, né, ter uma base maior, a gente consegue também investir. Ou seja, a ideia ficou guardada? Está em
Está hibernando. Está ali ainda, eu acho que não totalmente descartada, mas da maneira que foi exposta, ela exigia um investimento bastante alto. E que a ideia era realizar tudo de uma vez, um hospital completo, com UTI, pronto atendimento. E eu acho que isso, para o número que nós temos de usuários hoje, isso era um pouco inviável. Claro, hoje nós estamos numa época meio de exceção por causa da questão de Covid, inclusive teve ampliação de UTI, o emergencial e tudo mais. Isso é uma outra situação, que os hospitais sofreram muito com a situação com o Covid. Eles, claro, aumentaram o atendimento Covid, mas diminuíram todos os outros atendimentos. As cirurgias eletivas foram todas suspensas. E isso gerou um déficit, né, para os hospitais na maioria dos casos. E isso seria, para a gente que iria iniciar uma estrutura, isso seria uma coisa bastante ruim. Você imagina que isso vai levar mais quanto tempo para normalizar? É difícil prever, visto que a gente precisa ter pelo menos 70% da população vacinada. Dizem que até o final do ano vai se conseguir chegar a 100%. Mas temos que aguardar para ver, né? Você tem que essa demanda de cirurgias eletivas está muito grande. Tem muita gente que está aguardando uma cirurgia, até teve a data marcada e agora não sabe quando vai acontecer, né? Porque agora vem essa outra onda que está começando a aumentar de novo os casos, né? Ainda bem que que nós tínhamos uma previsão já de algumas semanas que seria muito pior do que está sendo. Então ela tem aumentado o número de casos, mas não tanto quanto a gente imaginava. O senhor como médico, claro, nós somos leigos e a gente ouve muito falar primeira, segunda, terceira, agora uma quarta onda. De fato, nós vamos viver essa realidade, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo pelos movimentos nos hospitais, né? E tem aumentado, sem dúvida nenhuma, tem aumentado nas últimas semanas. E isso vai vir, a próxima onda está chegando. Né? Não queremos ser pessimistas. Sim, até realidade, né? Nós tivemos uma reunião onde tem todos os presidentes das Unimedes, a reunião do Estado, e onde foi nos apresentado um quadro bastante preocupante, né? Com essa quarta onda. Já são 2 semanas e ela vem aos poucos, mas não com a intensidade que era previsto pela nossa federação. O Dr. Ricardo, infectologista, falou uma situação sobre quarta onda que é interessante a gente refletir, né? A faixa etária de quem hoje está internada em UTI caiu bastante. Claro, porque hoje nós temos, teoricamente, todos os idosos já vacinados, né? Até com segunda dose, né? Já estão imunizados. Então, até ele falava sobre isso, que existe a quarta onda, mas já está encarando com uma boa parte, principalmente dos idosos já imunizados, né? Sim, diminuiu bastante. A gente vê isso no hospital, né? A idade dos pacientes internados é abaixo dos 50 anos. Então tem tido um aumento principalmente nos pacientes adultos jovens, né, com alguma comorbidade, mas isso tem preocupado bastante também, porque nós vemos que, pessoas muito, e às vezes até bem, sem comorbidade, bem de saúde, que chega numa situação já preocupante. 8h35. Doutor Humberto, como o senhor colocou, a atual diretoria que tem o senhor à frente assumiu em agosto do ano passado. O que mais vocês têm de planos aí, já que estamos aí numa gestão que está começando, né? Apesar de num momento bastante turbulento e delicado, mas eu acredito que tem projetos ainda que vocês vão, ou querem pelo menos implementar, né? Dá pra gente destacar alguns deles? Muitos projetos. Nós já conseguimos realizar uma parceria com o CDL de Nova Trento. Nós tínhamos uma certa dificuldade ali, que nós herdamos a região de Nova Trento, São João, Canelinha. Nós herdamos de Florianópolis, que pertencia a Florianópolis, e vinha com um contrato já que tinha algum déficit, algum problema já anterior. E aí conseguimos fazer uma adequação junto ao CDL de Nova Trento para que a Unimed continuasse, aumentasse, ampliasse a sua ação ali naquela região, né? Pretendemos que
é que a nossa intenção realmente conseguir ampliar a nossa base de beneficiários. E a ideia no futuro, sem dúvida nenhuma, é também criar planos que beneficiem, que possam atender pacientes, pessoas com um poder aquisitivo um pouco menor, porque daí só assim nós conseguiríamos aumentar o número de beneficiários. Atingindo outras faixas de renda que hoje elas não conseguem se beneficiar de um plano. Com a pandemia, a gente viu que a saúde está sendo um dos fatores que é bem está em alta nos desejos da população, e entre eles ter um plano de saúde é prioritário. O problema é que os planos de saúde têm esse problema de custo, né? Nosso custo principalmente é regido pela Anvisa, né? Nós temos uma correção que não somos nós que colocamos, a Anvisa que estabelece, e que isso acaba dificultando o acesso à população em geral. Perfeito, então. Mais algum ponto, de repente, que a gente não destacou, doutor, que seria interessante? Demos uma boa pincelada nos trabalhos, né, nas ações da Unimed, né? Sim, sim. Perfeito, então. Agradeço, então, a presença do doutor Humberto Terueto e, em outras oportunidades, esperamos tê-lo aqui novamente nesse microfone para a gente poder trazer mais informações. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Assim, quando vocês precisarem, quiserem a minha presença, estou aí. Vamos solicitar, com certeza. Obrigado. Conversamos aí com o presidente da Unimed, o doutor Humberto Terueto, sobre as ações desenvolvidas aí pela cooperativa. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com as últimas informações de hoje. Tem muita informação. Só deixa eu fazer uma correção aqui, ô Rodrigo.